Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Então a gente Entendi. divide nossas apresentações em embarcações e serviços, né? Tudo Sim, isso está em serviços, embora utilize embarcações, mas não é só embarcação, tem entendi. boias, tem outras formas. A gente tem hoje E a em dia margem de serviço é maior. a margem de serviço é um pouco maior e melhorou bastante nesse último TRI. Foi isso que a gente anunciou, né? No último TRI de 21, né? Ah, A gente comentou isso até na call. perfeito. Pode continuar a história aí. Pois é, então a gente entrou também nessa parte de aquisição de dados Uhum. oceanográficos, que foi um passo para o passo seguinte, foi uma preparação para o passo seguinte, que foram os serviços submarinos, com ROVs, que é um dos drivers de crescimento grande que a gente anunciou no IPO e executou e ganhou os contratos e comprou os equipamentos. Então a gente investiu, né, a gente terá investido, a gente investiu, sei lá, 700 e poucos milhões de reais em 21, ainda vai investir mais 300 e poucos agora em 22, então somando é mais de 1 bi, né? Como está no nosso guidance lá, de 1 bi e 40 para 1 bi e 90, somando 21 e 22, né? Sim. O grosso desse investimento, como a gente planejou e anunciou desde do pilot fishing e tudo mais, era comprar embarcações e comprar ROVs, que são aqueles robôs submarinos, que no caso da Petrobras tem que operar até 3.000 metros de profundidade para Uhum. fazer qualquer intervenção submarina. Então, qualquer ligação de campo novo, inspeção, manutenção, reparos, toda a estrutura submarina precisa disso regularmente. E a operação dela depende disso, então a gente conseguiu aquilo que a gente almejava, né? Não estamos só no oil spill, ainda somos especialistas reconhecidos, Uhum. ninguém faz oil spill sem a gente, então Shell, Exxon, Equinor, quando querem licenciamento ambiental é com a gente, é com a Whit O'Brien. Na execução do serviço, a gente também está muito bem posicionado, porque a gente Uhum. faz desde o plano, a aquisição de dados oceanográficos para o baseline, para os estudos ambientais que embasam, Uhum. a proteção ambiental com o combate a derramamento de óleo e o monitoramento ambiental, que é obrigatório e acompanha a licença que você tem que fazer a vida inteira, coletando amostras de água, de sedimento, de plâncton, peixe em volta da plataforma. Então a gente faz um serviço bem completo e abrangente. Assim, ninguém faz isso tudo que a gente faz. Tem um concorrente em cada pedaço, mas não tem ninguém fazendo isso Entendi. tudo. Isso é uma vantagem competitiva, principalmente para empresa grande, né? Porque a empresa grande não quer partimentar e ter 10 contratos, 5 contratos, ter que gerenciar cinco subempresas para gerenciar. Então, normalmente a empresa grande aceita pagar um prêmio para conseguir ter tudo e uma pessoa só. Porque, vamos imaginar, se a empresa grande contrata 5 empresas para fazer serviço diferente, ela tem que contratar uma pessoa para dentro da empresa para controlar os serviços das 5 empresas. Se você contrata só uma, talvez uma pessoa consiga lidar com mais empresas. Mas eu tenho uma pergunta que eu até citei em um vídeo meu que eu não sei interpretar. Nos anúncios que vocês fizeram de aquisição de embarcação, vocês sempre falam que vocês compram de empresas que vocês compram a empresa e vocês pegam a embarcação e normalmente vocês falam que vocês compram bem mais barato. Quão mais barato e como que a gente pode entender o porquê que outra empresa está vendendo a embarcação mais barata? Qual que é o valor dessa empresa depois dessa embarcação depois do contrato? Qual o payback dessa embarcação? Como que a gente pode analisar como que a gente entende esse ponto, já que é uma coisa um pouco distante do investidor, assim? Tá bom. Eu acho que a gente pode separar em duas etapas. Então, vamos falar um Uhum. pouquinho da nossa história, aquela que eu estava contando, Tá. que quando chegou lá em 2013, a gente já tinha 9 embarcações, né? Isso era uma época que o mercado estava, vamos dizer, num boom, né? Estava um crescente, Petrobras grande, Aham. vai produzir não sei quantos milhões de barris ano que vem, contrato. Então, todas as empresas estavam investindo em atender a Petrobras no que ela dizia que estava precisando, embarcações maiores, HTS, pés fortes, PSVs, que são os navios que carregam mesmo a carga, né, o Platform Supply Vessel,
de 4.000 toneladas, 4.500 toneladas, e esses 9 que a gente comprou eram mini PSVs, né? 3 deles eram mini PSVs, vamos dizer, de 500 toneladas, outros 4 eram PSVs 1.500 toneladas, ou seja, eram barcos menores que as boas empresas naquela época não estavam querendo ter o foco neles, porque o custo operacional de um barco não varia tanto assim com o porte dele. Então, se um barco pequeno tem 14 tripulantes, um barco bem maior tem 18, não tem 30. Entendi. Então, o custo. E na época faltavam tripulantes, faltava gestão, faltava estaleiro, faltava tudo, que é aquilo que eu estava te falando. Tinham 500 navios operando no Brasil em 2014. Então, faltava tudo, tudo era caro. Então, a gente conseguiu comprar embarcações boas que não estavam no foco daquelas empresas e a gente estava usando elas para uma tarefa, vamos dizer, menos nobre, que era o combate a derramamento de óleo, que a gente conhecia muito bem, por isso a gente soube adaptá-las para esse uso. Algumas já eram desse uso, outras a gente adaptou. A gente comprou equipamento bem comprado, compramos equipamento existente da Noruega, fizemos arranjos bacanas para ter embarcações boas a custo baixo, botando taxas altas, porque as taxas na época nos clientes estavam muito altas, porque faltava navio. Por isso que a gente conseguiu esse payback tão rápido naquela época. Então, essas primeiras embarcações, primeiras 11 embarcações que a gente comprou, tiveram paybacks rapidíssimos, como a gente mostrou até Rápido na. quanto, assim? Dá uma ordem de grandeza pra gente. Eu acho, me perdoem se eu falar errado, mas tipo 2 anos. Entendi. Assim, tinha payback até de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eram tudo paybacks muito rápidos. Entendi. Já o payback de uma embarcação, vamos dizer, normal, construída com financiamento do Fundo de Marinha Mercante, numa tarifa adequada na Petrobras, mas uma embarcação nova, o payback já pula para 7, 8 anos, né? Que foram essas duas que a gente construiu, se não me engano, era nessa faixa. Então, e assim, e a gente dessas embarcações, vamos dizer, dessas 34 embarcações, a gente tem 32 que a gente vendeu, 2 pequenas, mas 2 possivelmente a gente vai mandar para scrapping, mas vamos dizer, das nossas 30 embarcações operacionais, só 2 a gente construiu. 28 a gente comprou. Então, aquilo que você estava perguntando, quão mais barato vocês compram, assim, comprar uma embarcação existente quando o mercado está em crise, a gente comprou muito mais barato. Então, mas para exemplificar só a última que a gente comprou, que é o Larissa, que agora foi renomeado como Parcel dos Reis. A gente pagou, se não me engano, 16 milhões de dólares na embarcação lá na Noruega. Essa embarcação foi construída em 2013, se não me engano, por 60 milhões de dólares. Hoje, se eu quiser fazer uma igual, vai custar parecido com esses 60, talvez tenha uma inflação americana, alguma coisa assim, mas construindo. O custo dela, para você fazer, é 60 milhões de dólares. Se eu for fazer uma hoje, vai ser isso, e ela tecnologicamente já está no topo. Não inventaram um motor elétrico novo, nem um motor diesel, nem um gerador, não mudou nada. Ela é totalmente atualizada e hoje, a gente comprou ela em outubro. Hoje, na Noruega, se eu quiser abrir a boca para vendê-la, os brokers dizem que eu vou receber entre 35 e 40 milhões de dólares,